Olá, muito boa tarde. Obrigada por estares aqui connosco. O meu nome é Ana Sacavém, da Leadership and Communication Academy. Aqui uma rubrica em parceria com as Mulheres à Obra, o grupo do Facebook das MAU. E hoje estamos de volta. Estou muito feliz por estar de volta com um interregno aqui de 2 meses, a voltar aqui aos nossos temas da comunicação e da liderança no Communication Gym. Pequenas dicas, 15 minutinhos que nos possam, com pequenos pontos, fazer uma grande diferença na nossa comunicação. Esse é o meu desejo. Um, mas depois, à medida que vamos rolando nas nossas sessões, agradeço os vossos comentários, os vossos feedbacks. Então vamos lá, sem mais demoras, a linguagem que nos aproxima e a linguagem que nos afasta dos outros. Como sabem, a Leadership and Communication Academy, nós temos a ambição de contribuir para uma redução de espaço entre as pessoas, quer nas organizações, quer nos seus relacionamentos, e por isso, aqui este tema. Vou aqui só acionar os vossos comentários para saber quem aqui está. Está aqui a Fátima, aqui a mestre da comunicação, uma grande jornalista. Obrigada, Fátima, por estares aqui. Então, a linguagem que nos aproxima, a linguagem que nos afasta. Como é óbvio, ela começa, em primeiro lugar, connosco próprios. Que linguagem eu uso para mim? Como é que eu falo comigo própria? Como é que eu me relaciono comigo? E como sabem, nós temos aqui este triângulo entre o que são as palavras, o que são os pensamentos, e tudo isto está ligado. O modo como eu falo gera-me emoções, as emoções também me geram comportamentos, a minha linguagem corporal também me contribui para melhorar as nossas emoções ou para ir para emoções menos habilitadoras, e portanto isto aqui tudo joga uns com os outros. Então vamos aqui trabalhar hoje as palavras, a linguagem que pode nos aproximar do que nós queremos, ou nos afastar. Vamos hoje aqui frisar um pouco mais entre nós e os outros, não só connosco próprios. Sabemos que temos que estar bem para que os outros estejam bem, como é óbvio. Então, como é que nós podemos inspirar as pessoas à nossa volta? Nomeadamente quando fazemos as nossas apresentações, e eu queria hoje ter aqui a audácia de provocar respeitosamente quem grava vídeos, quem dá palestras sobre os temas que se apaixona e que gostava de partilhar e de inspirar os outros. Então, a escolha das palavras com o impacto que tem quem nos ouve. Sabemos que o que para nós faz sentido pode não fazer sentido para os outros. Sabemos que aquilo que para mim é bom funciona para mim à luz do que eu trago no meu mapa, não é? Na minha realidade. Deixem-me só ajustar aqui um pouquinho, naquilo que é o meu mapa, naquilo que é a minha bagagem, e por isso este resultado feito desta maneira, ele ocorreu feito deste processo, porque para mim funcionou bem assim. Não quer dizer que para o outro vá funcionar da mesma maneira, as mesmas ferramentas para chegar àquele resultado. Provavelmente poderá ter que usar, poderá ser convidado a escolher outras ferramentas, não necessariamente aquilo que funcionou para mim. Então, quando falamos de algo que nos apaixonamos, podemos ter em mente, lembrar, ou será prudente sempre nos lembrarmos que o que eu faço tem o meu mapa, o que eu sinto, o que para mim é bom, é de acordo com aquilo que é o meu mapa, o meu mapa, o meu caminho da estrada, como eu costumo dizer, o meu lado da estrada. Não quer dizer que o outro também não chegue ao destino, no seu lado da estrada, pode ter que encontrar outros buraquinhos, outras ferramentas para aquele lado da estrada. O meu lado da estrada não quer dizer que seja o da outra pessoa. Então, como é que nós podemos, em vez de quebrar e criar mais espaço entre mim e o outro, diminuir esse espaço com as palavras que eu uso no tema que eu quero passar? Então, para a primeira sugestão, se a nossa apresentação ela for online, ter aqui alguns cuidados no modo como eu me apresento online, ter um bom cenário, cuidado, neste caso eu tenho livros atrás, poderia ter, se eu não tenho um bom cenário, se tenho tudo desarrumado, posso ter uma imagem desfocada, que neste momento o Zoom, graças a Deus, permite-nos ter essa imagem desfocada, ter os olhos à altura do ecrã da lente. Por vezes nós vemos pessoas assim,
em que vemos o teto das salas, estão a ver? E a pessoa aqui a espreitar, ou por outro lado, a pessoa está cá embaixo, assim, nós estamos a olhar de cima para baixo. Não, colocar olhos nos olhos. Quando eu falo com alguém, eu falo olhos nos olhos. Até temos a tendência de, quando estamos a falar com uma criança, de nos ajoelharmos e ficar olhos nos olhos com as crianças. Então, neste caso, apesar de eu poder ter um pouquinho mais de conhecimento nesta área, olhos nos olhos com a pessoa, para não criar percepção de superioridade ou, ou de baixa, normalmente de superioridade em posição alta, e para ser uma imagem agradável, para ser uma conversa agradável. As pessoas não precisam de ver o nosso teto da casa, nem a nossa desarrumação. Então, olhos nos olhos e ter alguma consideração pela luz. Existe alguma tendência de ter uma janela atrás? Vamos colocar a janela à nossa frente ou ao nosso lado, mas atrás não, porque pode, nós ficamos sombra. Ter alguma cautela, não precisamos de ir comprar material profissional, basta termos uma janela à nossa frente ou ao nosso lado e depois podemos ter umas lâmpadas de secretária ou as luzes do nosso teto, ter o cuidado que sejam brancas, para não serem a luz amarela. Portanto, o branco é a luz do meio-dia, é o 5K. Se forem comprar as lâmpadas, não é os watts, é os capas. Portanto, 5K por aí é a luz branca, a luz do meio-dia. É a melhor luz em termos de imagem. E depois, se tenho uma janela deste lado, que é o meu caso, tenho uma janela aqui, deste lado, então eu tenho um candeeiro com uma luz branca daqui a fazer um suporte. Nós depois podemos ter outra mini aula rápida só sobre este assunto, mas de um modo geral aqui já temos algumas dicas: ter a janela à frente, ter a janela ao lado, e se pudermos ter uma contraluz, melhor. Eu tenho este desafio, como todas as pessoas que usam óculos, é uma opção ter os óculos ou não ter os óculos. Eu, com os óculos, claro que posso correr o risco de refletir um pouquinho a luz, portanto também evito ter brilhos, não é? Coisas que reflitam a luz. Então vamos continuar. Esta é uma dica: olhos nos olhos e ter atenção à janela, à desarrumação. Hoje há fundos virtuais bonitos, com boa qualidade. Antigamente os fundos virtuais desfocavam muito. Temos também, poderemos ter isso em consideração, é um alerta que fica, que efetivamente, se eu tiver um fundo virtual, requer, e sou convidada a ter alguma cautela com as minhas mãos. Se eu tiver um fundo virtual e eu aproximar ou quiser mostrar, imaginem, um livro, algum objeto, ele num fundo, se eu tiver um fundo virtual, ele desfoca os pixels, desfoca, e perde o 3D. Ao perder o 3D, a minha dislexia também não ajuda, perdendo o 3D, afasta-me da pessoa, pareço um avatar. Então, hoje em dia, os cenários já são muito melhores. Quando falamos, já não perdemos os pixels, se falarmos lentamente, aí já temos que ter cuidado com a linguagem não verbal, para ela ser um pouquinho mais lenta, ok? Porque se eu fizer muito rápido, os pixels, se eu tiver um fundo virtual, desaparecem e mexem e fazem ruído na nossa comunicação. Mas nem que seja só agora os fundos desfocados, já ajudam imenso. Então, na realidade, existe por vezes uma pressa, e há pouco tempo, olha aqui a Fátima que está connosco, até publicou um artigo de uma jornalista muito interessante sobre esta sede de positivismo, esta sede também que se vê hoje em dia, de querer fazer, querer fazer, querer fazer, querer fazer, para não ficar atrás, como se estivéssemos a perder um comboio, não é? Porque os outros estão a fazer e estamos em comparação com os outros. Às vezes é necessário parar, refletir. Não precisamos lá ficar a refletir muitos meses, mas é importante parar, refletir um pouco. Depois depende da nossa personalidade, do nosso mapa, do nosso lado da estrada, se precisamos de mais tempo ou se precisamos de menos tempo. Tem a ver com a experiência de cada um, com as necessidades de cada um. Importante é termos a consciência do que é o tempo para nós, o tempo que leva a essa reflexão, e então produzirmos os nossos conteúdos. Todos nós temos coisas maravilhosas para partilhar, produzir os nossos conteúdos, pensar no para quê que eu quero partilhar estes conteúdos, o que é que eu quero inspirar do outro lado ao partilhar estes conteúdos, o meu para quê, mais do que o porquê justifica, o para quê dá-me a visão, e a partir daí construir algo que seja impactante ou que possa, com uma pequenina ação, alguma ferramenta, fazer um impacto do outro lado. Então vamos pensar, ainda ontem eu dizia isto à minha mais nova: filha, tens uma boca, dois ouvidos, duas orelhinhas, então ouve primeiro,
sente como é que o que ouves ecoa dentro de ti e estrutura o que vais para a frente. Obrigada, Carla, também está aqui connosco. Exatamente, estão aqui algumas ideias para os fundos virtuais. Ter sempre alguma cautela, eu aconselho sempre ter alguma cautela só com os pixels, ver bem se eu quiser, por exemplo, na minha apresentação, mostrar um livro, por exemplo, agarrar aqui um livro e mostrar um livro, com os pixels e com o cenário, eu posso treinar isso antes para ver se perde ou não a imagem. No fundo, é usar o cenário também de acordo com aquilo que eu vou fazer e apresentar. Então, as palavras têm poder. As palavras têm efetivamente poder no receptor, na pessoa que ouve. Umas palavras ecoam diferente numa pessoa do que noutra, tem a ver com o nosso lado da estrada, mas existem aqui duas que efetivamente existe uma tendência no nosso discurso de as verbalizarmos e elas criam um espaço enorme entre outra pessoa. Tens de fazer isto, deves fazer isto. Então, se querem ter sucesso, deves fazer um plano. Se queres ter sucesso, tens de ser disciplinado. Quem está do outro lado a receber, que esperava receber conteúdo, começa a receber conselhos e começa a receber indicações e começa a receber ordens de como deve pôr em prática aquele conteúdo. Hum, não sei como é que todos se sentem com isso. Eu, efetivamente, devido ao meu lado de perfil comportamental um pouquinho mais cauteloso, dou bastante importância a isto. Então, o tens e o deves, tens, deves, porque é que a pessoa deve fazer? Porque é que a pessoa tem que usar? Porque é que a pessoa deve ser disciplinado? Quer dizer, eu posso sugerir e posso partilhar que, para mim, ajudou-me a chegar àquele resultado com um plano que fiz semanal, ou de 30 dias, ou de até de 90 dias, que é o mais usual, que funcionou para mim. Mas não quer dizer que funcione para o outro. Então eu posso sim fazer a partilha ou storytelling, o que é que funcionou para mim. E com a história, como nós sabemos, o storytelling existe, por isso nós vamos ao cinema, por isso nós lemos livros e nos inspiramos com o percurso do personagem. Não vamos hoje aqui entrar no tema do storytelling, mas agora ocorreu-me, pode ser um tema para uma próxima. Então, na realidade, o que nós queremos, quem escreve uma história, o que almeja é efetivamente inspirar o leitor ou quem vê um filme a inspirar-se com o percurso daquele personagem, que normalmente o personagem não atinge aquilo que quer, mas acaba por ter aquilo que precisava para evoluir. Então, na realidade, o tens serviu para mim, o que eu fiz serviu para mim, mas não quer dizer que sirva para outro. Então, eu convido a experimentarem a próxima palestra que derem, a evitarem a palavra tens de fazer isto, temos de fazer isto ou deves. Porque na realidade existe aqui três níveis neurológicos, não é? O tens, o deves e o quero. E por vezes vivemos a nossa vida muito no tens e no deves ao invés de no quero. Então fica aqui, partilhar conteúdo sem dar recados. Partilhar conteúdos, uh, mas não mostrando altivez ao dar conselhos. Dar conselhos a quem nos pede ajuda, ajudar quem pede. Partilha de conteúdos não quer dizer necessariamente que eu tenha que dizer aos outros como é que eles devem ou têm que pôr em prática o meu conteúdo. Irão fazê-lo do modo que aprenderam. Então, tens e deves são palavras que eu sugiro e vos desafio a retirarem do discurso e das apresentações. Meramente uma sugestão. Não têm que o fazer, não devem fazer. Uma sugestão, eu sugiro, funcionou comigo, eu sugiro. Ou então reflitam esta semana como se sentem quando ouvem pessoas a dizer-vos o que têm que fazer ou como é que devem fazer. Reflitam sobre isso. O mas, a palavra mas, ela também por si funciona como um apagador, não é? Aquela coisa normal, ai, tu és excelente para a empresa, tens contribuído imenso para o meu desenvolvimento, mas já foste. Mas já apagámos tudo o que acabámos de dizer, foi-se tudo embora. Aquilo que eu acabei de dizer foi-se no mas. Então vamos
criar a percepção e perceber, criar esta autoconsciência, se no meu discurso eu digo muitas vezes mas ou não digo, ok? É difícil, para mim foi muito difícil procurar retirar o mas o mais vezes possíveis do discurso. Nem sempre eu consigo, às vezes sai, não é? Então, substituir o mas. Como é que eu posso substituir o mas? Quem é que quer aqui que está a ouvir-me pode fazer aqui sugestões. Eu estou a fazer um discurso, mas como é que eu posso substituir o mas? Por vezes o mas entra porque eu faço questão mesmo de apagar o que acabei de dizer. Está tudo bem. Quando o mas entra para apagar o que eu disse, tudo ótimo. A questão aqui é quando o mas nos sai como uma bengala de comunicação, como uma bengala para preencher um espaço vazio e vai apagar aquilo que eu não quero que apague. Então, o que é que eu posso substituir? Ainda assim, hum, porém, portanto, refletir nas palavras que para mim me fazem sentido, em vez de, está aqui a Teresa a sugerir, portanto, em vez de, porém, ainda assim, por outro lado, portanto, existem aqui algumas opções, no entanto, portanto, para uns vai encaixar mais na sua maneira de ser uma palavra, para outros outra palavra. E vamos aqui continuar. Algumas sugestões que para mim funcionaram. Acho estas palavras também são, eu considero-as eh, fracas, menos habilitadoras na comunicação. Acho, queria, gostava, muita gente, as pessoas. Então, ah, imaginem, quando nós estamos a ver, agora passámos há pouco tempo por campanhas eleitorais, quando nós vemos um candidato que diz: eu gostava, eu queria, eu acho. Nós queremos um candidato que diga eu acho, não, não é? Eu acho, ele acha. Epá, como é que nós nos sentimos em relação à credibilidade de alguém que diz eu gostaria, eu queria, eu acho? Parece, a mim, cria-me uma percepção levezinha, de pouca certeza, ainda de dúvidas, ainda sem a confiança. Eu preferia ouvir eu quero isto, eu vou fazer isto, eu sei que é isto que vai acontecer. Portanto, eu prefiro ouvir certezas do que ouvir eu acho que isto era assim, eu queria que isto fosse assim. Eu quero. Eu quero mostra que já houve uma reflexão, já não é eu tenho que ou eu devo que, eu quero, isto eu quero, eu quero fazer, eu quero. Eu acho que queria fazer isto, então ainda não está pronto, ainda não está maturado o suficiente, maduro o suficiente nesta ação para andar para a frente. Outra tendência de discursos que me afastam muito a mim da outra pessoa são as generalizações. Generalizações. Até eu costumo brincar nas formações que damos, que respeitosamente desafiamos as pessoas, se elas nos autorizarem, é efetivamente falar eu acho que, eu sinto-me mal quando isto acontece, eu. A tendência dos discursos é o refúgio na generalização como para me esconder no meio do todo, para me justificar no meio do todo. Então, existe por vezes, e ouvimos, muita gente acha que isto devia ser feito assim. Quem é muita gente? Porquê é que te estás a dar ao direito de falar sobre mim? Porquê é que me estás a incluir no teu discurso? Não é? Nós achamos que. Nós quem? Quem é o nós? Tu achas. Porque quando eu falo muita gente, eu tenho que saber quem é essa gente. Quando eu falo, as pessoas gostam de apanhar sol. As pessoas, quais pessoas? Não, eu gosto de apanhar sol, vamos assumir o que eu gosto, o que eu sinto e o que eu quero. Então, aqui este é o ponto. Assumir o que eu gosto, o que eu quero, o que eu preciso. Ok? Então, isto é fundamental. Ahm, e quando eu falo, estava aqui a Fátima a dizer, há quem considere que estamos ainda dentro da generalização. Há quem? Quem é o quem? Onde é que está o estudo científico que foi feito? Quem é o quem? Ok? Então, ou eu sei quem é o quem, e esse quem representa 10% da população, ou então eu vou falar eu. Eu. Agora, se eu conheço um estudo, posso até nem saber o rigor, então eu posso dizer, foi feito um estudo, e nesse estudo existiu um grupo considerável de pessoas, não é? Por exemplo, no outro dia estava a ouvir realmente sobre a violência, no tema da violência no namoro,
que antes dos 18 anos já estamos em 66% de violência masculina ou feminina, ainda superior, não é? Nem infelizmente não devia haver nenhuma, mas já estamos 44% de violência feminina sobre a masculina. Portanto, significa que os números na adolescência estão a crescer também de mulheres para homens. Portanto, então, não é? Eu tenho aqui uma base de um estudo Covid que posso dizer que mais de 50% é de um lado ou do outro, mas na realidade, quando eu estou a falar de algo que tem a ver comigo, vou assumir. Olha, eu gosto de apanhar sol, eu gosto de transparência. Ao invés de dizer as pessoas gostam de transparência, ou muita gente gosta de ir para o sol, não podemos, eu não acho que tenhamos o direito de falar em nome dos outros. Portanto, não estou a falar aqui quando estamos a falar sobre um estudo, mas sim quando eu me quero refugiar nos outros por não estar confortável em assumir aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, e é neste ponto que eu estou a tocar, para refletirmos. Portanto, e para mim, quando eu ouço alguém a falar e que diz muita gente isto, entra logo um ruído na comunicação. Porque a pessoa continua a falar e eu começo, mas quem é que é muita gente? Quem é que é essa gente? Ok? Então é ruído, rigor na comunicação. As pessoas gostam disto. Eu às vezes sou um bocadinho, eu brinco nas formações, eu digo, nós quem? Quando as pessoas dizem, mas nós gostamos de ir à praia, eu, nós quem? É porque eu gosto do frio, não gosto nada. Não é? Nós quem? Quem deu o direito de falar por mim, não é? Então, eu procuro trabalhar isto na comunicação, por vezes não consigo, por vezes me escapa, não é? Mas gosto que me desafie e gosto de desafiar para refletirmos sobre isto. Então, procurar, e eu convido-vos a evitarem as generalizações, a evitarem e sim trazerem o poder pessoal que têm, o poder de dizer eu gosto disto, eu preciso disto, eu sinto isto. Eu. Pá, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Mas eu preciso disto, não quer dizer que os outros não precisem. Mas eu só posso falar acerca de mim. Claro, quando eu represento um grupo, posso falar em nome do grupo, depois de ter questionado o grupo sobre o que ele pensa sobre as coisas. E, portanto, já falei sobre isto, adiantei-me aos slides. Então, estes 15 minutos, resumindo, e convido-vos a evitarem as palavras tens, dar recados aos outros, tens de fazer isto, deves fazer isto, para teres os resultados que eu também tive. Não, eu sugiro que partilhar o conteúdo, ok? Contar a história, o que é que serviu para nós, para chegar àquele resultado e deixar nas pessoas, porque as pessoas todas têm recursos para conseguirem andar para a frente. Nós não somos melhores do que ninguém, podem não ter conhecimento sobre um assunto, nós partilhamos o conhecimento, partilhamos o que funcionou para nós, para trabalharmos sobre aquele conteúdo e chegar a determinado resultado, porém, vamos acreditar no processo, vamos acreditar no ser humano, já lhes demos os recursos, já lhes dissemos como funcionou para nós, para criar inspiração, mas agora cabe a ele andar no seu lado da estrada, no seu ritmo, com os seus desafios e expandindo os seus recursos com as ferramentas que nós partilhamos. Portanto, evitar o tens, evitar o deves, evitar o mas e evitar as generalizações são as dicas que eu aqui deixo. Experimentem ou não, se faz sentido ou não, experimentem e depois vão-me dizendo. A mim funciona quando estou a ouvir alguém a falar, confesso que me afasta e que me parte a credibilidade em relação à outra pessoa, afasta-me quando ouço alguém a dizer o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer. Portanto, ou quando generalizam falando em meu nome, ou me incluindo num barco, num mapa que pode não ser o meu. Então fica aqui as dicas, obrigada por estarem aqui comigo estes minutos, um bem-aja, um excelente fim de semana que aqui vem. Muito obrigada a todas.